Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, dando continuidade ao nosso especial de outubro no Li no Livro, onde vamos trazer aqui montagens do National Theatre de Londres, e eu vou sempre trazer também o texto original, que pode ser ou não um livro, e esse texto eu vou falar sobre ele e falar também sobre a montagem do National Theatre, que você encontra no streaming do National Theatre, que infelizmente é um streaming um pouco caro e não tem legendas em português, mas se você entende inglês e tem condições, eu super indico você assinar, porque é de uma qualidade única. E a obra que a gente vai trazer hoje é uma obra que eu já tinha assistido há muitos anos atrás, numa fase que o National Theatre ainda não tinha o streaming, mas eles lançavam de tempos em tempos, acho que semanalmente, e deixavam para você fazer o download algumas peças deles, e essa peça foi uma delas. Então foi o primeiro contato que eu tive com o National Theatre na minha vida, foi através desse vídeo, que é a montagem de 2011 de Frankenstein, texto original de Mary Shelley, aqui dirigida pelo Danny Boyle, que é o diretor de Quem Quer Ser um Milionário e Trainspotting, e texto do Nick Dear, que é um cara que eu adoro, e que se eu não citei ele, provavelmente não citei, mas se eu não citei ele lá no episódio da Agatha Christie, do Noite das Bruxas, eu cometi um erro crasso, porque este cara, ele foi o roteirista de uma série da BBC que adaptava os livros da Agatha Christie. Essa série se chama O Poirot de Agatha Christie no Brasil, lá na Inglaterra é só Poirot. E eles adaptaram vários livros da Agatha Christie com uma excelência incrível. Aliás, o primeiro contato que eu tenho com a Agatha Christie na vida é com esse seriado, num episódio chamado O Natal de Hercule Poirot. Então, se você quer saber onde você encontra esse seriado, não se preocupa, que no nossa newsletter do final do mês eu vou colocar lá onde você consegue assistir esse seriado, tá? É só lembrar de assinar a newsletter aqui no link que tá na descrição desse episódio, tá bom? Mas vamos lá, vamos organizar este episódio corretamente. Eu primeiro, na primeira parte do episódio, vou falar sobre Mary Shelley e o livro Frankenstein, que é, na verdade, o embrião da ficção científica literária que a gente tem hoje. E na segunda parte eu falo especificamente sobre a montagem da peça, tá bom? Então, outra coisa, antes de continuar. Frankenstein é um livro de 1818, né? Então, 2018 foram 200 anos de lançamento desse livro, se eu aprendi a fazer conta. Então, vai ter spoiler, gente. Eu sinto muitíssimo se você não leu esse livro, mas não tem como eu guardar spoiler de um livro de 200 anos de vida, tá bom? Então, se você não quer saber como termina, não acho que esse seja o episódio ideal para você, mas temos outros episódios tão bons quanto que não tem spoiler, tá bom? Vamos lá. Quem foi Mary Shelley? Nascida em 1797, falecida aos 53 anos em 1851 de tumor cerebral. Esse foi a causa-morte dela. Ela foi a filha de um político e filósofo, e ela também foi a esposa de um poeta e filósofo. Ela era de uma família muito conectada, muito ligada à intelectualidade da época, né, no século XVI, não, XVII, né? Não, XVIII, século XVIII, 1797, século XVIII, século XVIII e XIX, né? Para quem não sabe calcular século, gente, só uma dica. Você pega os dois primeiros números, né? Que, por exemplo, 1797, 1851. Pega os dois primeiros números, que seria 17 e 18, e acrescenta 1. Então, ela nasce no século XVIII, morre no século XIX. E assim você vai. Enfim, continuando. Ela era, desde criança, teve um contato muito grande com a intelectualidade. Ela vivia junto com a irmã nas reuniões políticas do pai dela, e ali ela conhece um cara chamado Percy Shelley, que é como eu falei, era um poeta muito famoso até, e filósofo, e ele se apaixonou perdidamente. Ela era uma menina, gente, ela devia ter o quê? 15, 16 anos, quando ela conhece ele. Ele já era um cara mais velho, ainda assim, novo, mas mais velho, e era casado. A esposa estava até grávida. Eles começam um relacionamento
secreto. Eles vão fugir da Inglaterra para ir viver este louco amor na Europa. E quando eles voltam, ela tá grávida dele, mesmo não sendo casados. Imagina isso em 1815, 1816, sabe? Imagina o escândalo. O que vai acontecer é que a esposa dele vai se matar e também vai perder a bebê, que estava grávida. E todo mundo, não vou tirar a razão, vão culpar tanto a Mary quanto o Percy. Eles acabam se casando depois disso, mas eles têm um relacionamento um pouco conturbado, porque o Percy, ele era uma pessoa muito difícil. E a gente também tem a presença da figura da irmã dela no relacionamento dos dois, que depende muito do biógrafo que você pegar, vai falar que teve um caso com o Percy, tá? Rolou ali um trisal. Mas tem biógrafo que não acredita nisso. O fato é que essa irmã vai ter um papel importante, entre aspas, na criação do Frankenstein. Porque essa é uma história muito conhecida, muito difundida na literatura, que a irmã estava tendo um caso com Lord Byron, né, o grande Lord Byron, poeta romancista do período romântico da literatura inglesa. Esse cara, o Lord Byron, vai chamar o casal Shelley para passar uns dias lá numa casa de campo, numa casa de caça dele que ele tinha, sei lá. E essa irmã vai estar lá, e essa grande conexão com esse casal. Nesse final de semana de férias, vai chover o tempo todo, porque é Inglaterra. Eles não têm porra nenhuma para fazer e rola ali um desafio entre o Shelley e o Byron. Falando assim, vamos escrever uma história de terror e a gente pede para as meninas votarem com a que gela mais espinha. A Mary fala assim, eu quero participar também. E ela vai e durante 2 dias ela desenvolve o que depois seria publicado 2 anos depois, em 1818, o livro Frankenstein. O Frankenstein, ele é um livro que é considerado um livro precursor da ficção científica, porque ali você tem conceitos de ciência que eram discutidos na época, e vamos lembrar que mesmo sendo uma menina muito nova, ela tinha esse conhecimento porque ela fazia parte de uma pequena elite intelectual através dos pais e através do marido. E você tem também, ao mesmo tempo ali, um tom de terror, um tom de suspense nesse livro, o que faz com que esses dois gêneros se mesclem, como acontece muito hoje em dia, né? Você tem, por exemplo, o que é Alien? Alien é um filme de ficção científica ou um filme de terror? Né? Você tem sempre esse flerte muito grande entre a ficção científica e o terror. O próprio Homem Invisível, que a gente falou um dia desse, tem muito disso, um flerte entre a ficção científica e o terror. Enfim, eles acabam tendo somente um filho que sobreviveu aos anos, né? Chegou à fase adulta, como a gente fala. Os outros filhos deles, que acho que foram 3 ao todo, gravidez que ela teve, 3 gravidez, dessas, somente um menino permaneceu vivo até a fase adulta. O Shelley vai morrer afogado num barco. E é isso, basicamente. Ela começa a dedicar a vida dela para o filho que se torna um grande escritor, tal. O lance é o seguinte, existe um filme com a Ellen Fanning sobre a Mary Shelley. E tem lá, do que eu pesquisei, eu não encontrei muito isso, mas tem lá muitas falas sobre como muitas pessoas não acreditavam que ela tinha escrito Frankenstein. E como muitas vezes a genialidade dela fora eclipsada pela fama tanto do pai quanto a fama do Percy em específico. E como para ela conseguir editar o livro, ela teve que falar que tinha sido ele que tinha escrito. Como depois que o livro faz muito sucesso, ele não quer dar os créditos para ela. Isso a gente já viu em outras situações, em outros romances entre mulheres com grandes escritores. Inclusive uma pintora, que agora não... Gente, você sabe que eu sou péssima com o nome. Mas tem também uma pintora que o marido pegou todos os louros da fama para ele, enfim. Acho que não só na antiguidade, como a gente também teve o caso daquela menina lá do Big Eyes, do filme do Tim Burton, que também tem esse lance que o marido fala para todo mundo que ele que pintava, na verdade, que pintava ela. É muito comum, viu? E esse tipo de coisa da mulher, até por causa da época,
não conseguir editar, ter que editar sobre o nome do marido ou do irmão, e quando faz um grande sucesso, para que esta mulher tenha os créditos devidos, aí é bem complicado. Mas enfim, Percy vai morrer, e particularmente eu não conheço a obra dele, eu conheço ele apenas como o marido da Mary Shelley. Então acho que um pouco de justiça foi feito aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre Frankenstein, livro de 1818, feito pela Mary Shelley, escrito pela Mary Shelley. Ele é um romance epistolar, assim como Drácula é um romance epistolar, e particularmente eu acho bem melhor que Drácula, tá? A gente vai discutir sobre isso mais pra frente, mas eu já deixo aqui que dos romances epistolares que eu já li na minha vida, Frankenstein é meu favorito. Ele começa com o capitão de um navio que tá lá no Polo Norte, encontrando uma pessoa que a gente vai descobrir que é o Victor Frankenstein. Esse cara, ele é o narrador, tá? Esse capitão, ele é o narrador da história e ele vai narrar o que o Victor depois vai começar a contar para ele. Quem é o Victor? É um cara que era riquíssimo, filho de uma família muito rica, nascido na Inglaterra, nascido na Itália, mas é de família vinda de Genebra. Ele é o mais velho de 3 irmãos, sendo o mais novinho o William, que é uma criança. E em determinado momento, a família dele vai adotar a Elizabeth, que era filha órfã de um homem italiano riquíssimo. E o Victor e a Elizabeth vão desenvolver, com os anos que vão passando, um relacionamento amoroso. E eles também adotam uma menina chamada Justine. Só que a Justine não era filha de gente rica. Então, o que eles vão fazer? Eles adotam, entre aspas, a Justine, mas ela vai virar a babá do William, que é o filho mais novo do casal, né? Então, a gente já vê aqui uma diferença de classe entre a Elizabeth e a Justine. Uma é considerada a futura esposa do herdeiro, que é o Victor, e outra é a babá do mais novo. O que vai acontecer? O Victor, ele é um personagem muito interessante da gente analisar. A mãe do Victor, ela vai morrer em um determinado momento da história, eu acho que no livro é escarlatina, se eu não me engano, mas no filme é no parto do William. E aí é quando as coisas começam a dar errado pro Victor. Errado mais ou menos, porque o que acontece é que o Victor, ele é aquele personagem, é aquela pessoa que sempre tudo foi muito fácil na vida dele. Ele é rico, ele é bonito, ele é inteligentíssimo. Tudo na vida desse personagem, ele consegue. Tudo que ele quer, ele tem, né? E quando a morte chega na figura da mãe, né? A mãe vai morrer, acontece pela primeira vez com esse cara que ele surta. Porque ele percebe, então, que, meu Deus, o que eu tenho não é eterno, né? Tudo que eu tenho, toda essa riqueza, essa coisa incrível, não é eterna. E ele vai surtar, e esse surto vai vir em forma de ambição. Qual é a ambição dele? Enganar a morte. Ele tem essa ambição de enganar a morte e conseguir, então, através dos estudos dele lá tal, impedir com que as pessoas que ele ame morram. É quando ele começa, então, a pesquisa para trazer um ser humano de volta à vida. Ele consegue que isso aconteça, mas a criatura que ele traz é um ser humano, um corpo feito de pedaços de outros corpos, de cadáveres, e acontece então que ele fica horrorizado, acho que vem ali um momento de lucidez na cabeça dessa criatura escrota chamada Victor Frankenstein, e ele vai fugir. Essa é a primeira fuga de muitas que ele faz, tá, gente? A gente vai conversar sobre isso. Acontece que quando ele foge, ele encontra um amigo dele de infância, ele meio que conta pro amigo o que aconteceu e volta com o amigo pro laboratório para mostrar a criatura. Quando ele chega, a criatura já não tá mais ali. E aqui, gente, a gente vai ter uma interpretação total e completamente minha, tá? Eu vejo Frankenstein, a história em si, como uma grande analogia à paternidade ausente. O Victor, ele tem um modus operandi muito, muito definido. Ele é uma criatura mimada, né? Um homem branco, rico, mimado, que teve tudo na vida dele. No momento em que algo não cabe dentro do seu plano, que é a morte da mãe, que é uma coisa natural à vida, ele é tão mimado que ele fala assim, pois agora eu vou desafiar a morte. E ele cria a criatura, que não tem nome no livro, né? Tanto que Frankenstein é o nome só do médico, do Victor. E aí, a criação dessa criatura a criação dessa criatura é ótima, né? Mas a criação dessa criatura
vai desencadear uma série de situações que vai machucar fisicamente uma série de pessoas e simplesmente em nenhum momento da história o Victor vai ser responsabilizado por isso. Eu não consigo ver o Victor sofrendo nenhum tipo de consequência pela obra que ele fez. Ele cria o monstro, né? O que eu particularmente antigamente chamava de monstro, mas hoje em dia eu prefiro chamar de criatura. Ele vai criar essa criatura, vai abandoná-la, essa criatura vai sofrer o pão que o diabo amassou, ela só vai receber rejeição e violência, ela decide então devolver ao mundo a rejeição e a violência que ela sofreu. Várias pessoas ao redor do Victor vão receber essa rejeição e essa violência que essa criatura teve. E simplesmente nada acontece com esse homem. E depois existe um momento ali de encontro entre os dois que isso fica muito claro, que o Victor ele não consegue olhar para essa criatura, para esse ser humano, esse ser vivo, e enxergar um ser humano, um ser vivo. Ele só enxerga um erro, ele só enxerga um arrependimento, ele enxerga, em alguns momentos ele enxerga algo abaixo dele, porque não é nem humano, eu que te criei, eu tenho o poder de... Você é só uma coisa, eu tenho o poder de tirar tua vida também. E, gente, eu muito claramente consigo encontrar aqui, consigo ver uma grande analogia à paternidade ausente. Do homem que olha a criança e fala assim, não era isso que eu queria na vida? E vai embora. E foge. E quando essa criança cresce com trauma de rejeição, essa criança cresce com trauma de abandono, essa criança não tem uma estrutura amorosa para aguentar as mazelas da vida, que são muitas. Quando ela não tem essa estrutura amorosa, ela quebra, e quando ela quebra, sem apoio de familiar e tal, do pai, no caso, ela pode, sim, em alguns momentos, voltar ao mundo toda essa revolta, toda essa rejeição, toda essa violência emocional e até mesmo física. E, então, assim, para mim, esse livro é isso. É sobre paternidade, esse livro, para mim. E isso que eu fico muito pé da vida com o Frankenstein, porque ele é essa criatura, este médico, homem branco rico, que não assume as responsabilidades pelas merdas que fez, a não ser quando já tá tudo muito, muito irremediado, sabe? Irremediável, no caso. Enfim, ele resolve, então, junto com o amigo, voltar para Genebra para ficar com os pais, lá com o pai, que é na sua mansão, no seu castelo. E é quando o menino, o mais novo deles, o William, o irmão mais novo, é encontrado morto. Quando ele é encontrado morto, o Victor vê a criatura. Então ele percebe que foi a criatura que matou o menino. Porém, as autoridades não sabem disso. O Victor não fala nada, que acha assim, ninguém vai acreditar em mim. E por causa disso, quem leva a culpa da morte do William é a Justine. Por quê? A Justine tinha com ela um camafeu com a foto da mãe, a pintura da mãe do William e do Victor. E aí acham que ela matou a criança para roubar essa joia e acaba que ela é assassinada, ela é morta, né? Condenada à morte. E é uma coisa assim, horrível. Então, entendam isso que eu tô falando. Este homem não vai sofrer nenhum tipo de consequência das ações dele. Quem vai sofrer são as pessoas ao redor. A criança, a babá, que tá ali numa posição social menor, a Elizabeth, que é a esposa dele, que é uma mulher. São essas pessoas que vão sofrer, não o homem branco. Quando a Justine morre, o Victor finalmente, então, encontra a criatura durante a noite, e a gente aqui tem uma terceira narrativa. Então, a gente tem o capitão registrando no diário e através de cartas a história que o Victor está contando, e agora ele vai registrar o Victor contando a história que a criatura contou para ele. Então, é assim, é a narração dentro da narração dentro da narração. E a gente vai começar, então, a ouvir a história tristíssima deste ser humano que foi colocado no mundo, não pediu para nascer, literalmente, né? E é uma coisa, assim, de cortar o coração. A criatura conta pro Victor que quando ele se deu por si, estava abandonado sozinho lá no laboratório, ele pega um casaco do Victor e se cobre e foge com esse casaco. Esse casaco dentro dele tem o diário do Victor Frankenstein, e é através disso que ele
localiza onde o Victor tá, localiza, descobre quem é o seu criador e vai até lá a casa do pai do Victor para matar, para se vingar dele, e acaba matando o irmão e colocando como culpada a Justine. Ele vai contar então que do momento que ele nasce até aquele momento, só o que ele encontrou com as pessoas ao seu redor foi rejeição pela sua aparência, né? Que ele é uma criatura muito desfigurada. Rejeição pela sua aparência, fome, sede, violência física. É só o que ele encontrou. Ele foi colocado no mundo sem poder, sem saber falar, sem saber andar, sem saber ler. Então, e no meio do caminho ele só encontra esse tipo de coisa. Ele vai em algum determinado momento se refugiar num barracão de uma família, que é o pai, a mãe, acho que é pai, a mãe, o filho e o avô, não vou lembrar agora. Faz muito tempo que eu li. Eu li 3 vezes esse livro, tá, gente? Mas é tudo pela memória que eu tô puxando. E aí, nisso, ele acaba se afeiçoando a essa família, porque ele escuta através das paredes que é uma família muito amorosa, uma família muito unida, tal. E tadinho, né? Ele sonha muito com isso, sonha muito em ter esse tipo de acolhimento que ele não tem. E ele começa, aos poucos, a ajudar essa família. De que maneira? Ele faz trabalhos para essa família enquanto eles estão dormindo. Então, ele limpa a passagem da neve, ele corta a lenha, ele faz umas coisas assim. E essa família, meu Deus, é um anjo que está nos ajudando e tal, não sei o quê. Até que um dia a pessoa dessa família sai para trabalhar e ele toma coragem e entra dentro da cabana e encontra o pai não, o avô, que ele é cego. E esse avô trata ele muito bem e eles começam a conversar e tal. Quando o pessoal da família chega, eles não veem ele por causa da sua aparência, eles não veem ele com bons olhos e atacam ele. Ele sai fugido e no dia seguinte, quando ele volta na casa, a família se mudou com medo dele. E é quando ele, pela primeira vez, vai olhar o seu rosto na água ali e percebe que ele é deformado. Ele entende, então, essa rejeição toda e toda essa violência que é usada contra ele. E é que a gente pensa muito, né, sobre... Nossa, principalmente... Quantas histórias existem de pais que abandonaram as mães porque o filho nasceu com algum tipo de mutação cromossômica, alguma coisa desse tipo. Enfim, ele, ao mesmo tempo, depois de um tempo, encontra uma criança, uma menininha, se afogando no lago. Ele entra nesse lago para salvar essa criança. O pai vê e atira no braço dele. E é quando ele decide, então... devolver ao mundo toda essa violência e toda essa falta de amor e acolhimento que ele sofre desde o momento que Victor Frankenstein trouxe ele de volta à vida. Então ele vai atrás do Victor com os dados que estavam lá no diário dele. E mata lá o irmãozinho e põe a culpa na Justine. Aí ele vira pro Victor e fala uma coisa muito certa. Ele fala assim, olha, eu sou uma pessoa que eu não tive até agora nenhum tipo de amor, nenhum tipo de companhia. Eu sou uma pessoa que só conheceu tristeza e solidão. Então, me dê... Eu sou um ser humano, eu tenho direito. E é um embate muito, muito louco essa cena. Porque é sobre isso, sobre o Victor falando assim, não, você é uma coisa, eu te criei, eu posso te destruir, você não é nada, você é um eu. Humilhando. E ele fala assim, não, eu sou um ser humano, eu sei que eu sou um ser humano. O que faz de mim um ser humano? O que faz de você? O que me faz diferente de você, por exemplo? Porque eu não nasci de pais amorosos? Porque eu não fui um bebê? Nossa, é muito louco essa descrição, essa conversa entre os dois. E ele fala, então, pro Victor, né? Me faça uma companhia. Me faça uma criatura como eu, só que mulher, feminina, onde eu possa levá-la para a América do Sul e você nunca mais vai ouvir falar da gente. O Victor fica meio assim, mas já acaba concordando. E é quando a história volta para o Victor. Ele conta que ele e o amigo dele vão, então, para a Inglaterra. Eles estão de Genebra, né? Vão para a Inglaterra, se separam ali. E ele vai para uma ilhazinha, uma ilhota no litoral inglês, criar esta criatura feminina para a criatura masculina que ele já tinha criado antes. Em um determinado momento que essa criatura mulher já está quase pronta, ele tem um ataque de consciência
e fala assim, não, eu não posso. Quer dizer, consciência mais ou menos, tá? Porque em nenhum momento não, eu não posso continuar essa criação, porque eu já trouxe sofrimento demais a esta primeira criatura, então eu não vou condenar uma segunda criatura a essa vivência miserável. É mais uma situação do tipo assim, se eu criar esta criatura, eles podem vir a ter filhos e eles vão, então, criar uma nova espécie que pode subjugar o ser humano. É esse nível de pensamento que ele tem. Então, ele destrói essa criatura mulher, né, a noiva do Frankenstein, digamos assim, essa criatura mulher que já está quase pronta. A criatura homem tá vendo. E aí eles viram e falam assim, pois agora que você me negou a única coisa que eu sei que eu tinha direito, que é amor, eu vou me vingar de você, eu vou matar todo mundo que você ama, todo mundo que está ao seu redor, e se prepare, que aí ele fala a grande frase, que para mim é a melhor frase do livro, porque é de gelar espinha essa frase. Ele vira e fala, se prepare, porque eu estarei com você na sua noite de núpcias. E ele faz exatamente o que ele promete. O Victor volta para Genebra, vai casar com a noiva, que é Elizabeth, que é aquela menina lá do Órfã Riquíssima. E aí ele acha, no seu alto delírio narcisista, que essa frase do estarei com você na sua noite de núpcias é a criatura falando assim, olha, eu vou te matar na tua noite de núpcias. Então o que ele faz? Ele se arma até os dentes, fala para Elizabeth, fica aqui no quarto, que eu vou deixar você aqui no quarto, que eu vou enfrentar essa criatura, eu tenho aqui uns guardas armados comigo, sozinho eu não vou estar e ele não vai conseguir me matar sozinho. Beleza. Só que, na verdade, a criatura estava no quarto. E aí, ele já tá, tipo, altas horas da noite, olhando assim, quando ele olha, vigiando, né? Quando ele olha para o quarto, pela janela, ele vê a criatura e a criatura aponta dentro do quarto, e a criatura aponta para Elizabeth, que está morta na cama, estrangulada. Então, cara, e é quando o Victor enlouquece. O pai do Victor morre de coração partido, porque a Elizabeth, que ele criou como filha, a Justine não, né? A Justine era só escrava. Mas a Elizabeth, que ele criou como filha, estava morta. O pai morre. Então, assim, a irmã, eu acho que é a irmã do meio. Não se sabe, eu não lembro o destino dela. Mas Elizabeth morta, Justine morta, mãe morta, pai morto, William morto. Todo mundo morto. E para mim, eu digo e repito, que para mim, quem matou essas pessoas foi o Victor. Não foi a criatura. Foi o Victor. E aí, ele decide, então, ir atrás da criatura para se vingar. A criatura segue para o norte, o Victor segue essa criatura durante muito, muito, muito tempo, até eles pararem no Polo Norte, que é onde ele vai ser encontrado desfalecido pelo capitão lá no começo do livro. E aí é quando termina esta narrativa do Victor. O capitão continua a narrativa dele, contando que em determinado momento eles ficaram presos no gelo. O navio, né, ficou preso no gelo, ficou atolado no gelo. Muitas pessoas começaram a morrer, muitas pessoas pensaram em desistir da expedição. Aí o Victor aparece, dá um maior sermão na galera, falando, não, porque vocês precisam continuar, tal. O capitão falou assim, você é louco, no momento que tiver degelo eu vou voltar para o sul. As pessoas estão morrendo, eu não posso arriscar a vida da minha tripulação para uma ambição. E exatamente o que acontece, quando tem um degelo, eles resolvem voltar para o sul. E aqui você tem muito claramente que o Victor, ele, apesar de tudo que ele passou, ele continua sendo uma pessoa que tem na sua cabeça momentos de grandeza, ou ele tem na sua cabeça, não importa as consequências, se você tem um objetivo, você tem que consegui-lo. Só que aí, quando ele percebe que ele vai ser levado de volta para o sul, ele resolve, então, continuar sozinho, mesmo muito ferido, muito, muito mal. A busca dele, a criatura, pelo norte. E é quando, pela primeira vez, ele percebe a merda que ele fez e já tá pra morrer. E antes de morrer, ele consegue falar pro capitão, olha, procure a felicidade na tranquilidade e evite a ambição, porque é onde a ambição me levou. E falece, o capitão então percebe que dentro do navio, todo esse tempo, ouvindo a história, estava a criatura. E, cara, essa criatura, mano, sério, eu tenho um fraco, né, por criaturas rejeitadas, tipo Elphaba,
Fantasma da Ópera. E A Criatura de Frankenstein é uma das que eu mais tenho um fraco. Ele fala, né? Ele fala pro capitão. O capitão conversa com ele. Ele fala, olha, a morte dele não me trouxe nenhum tipo de alento pro meu coração. Não me trouxe nenhum tipo de paz, nenhum tipo de compreensão das coisas que eu passei. Eu me vinguei sim, eu joguei pro mundo de volta toda a violência física e emocional e rejeição e solidão que eu sofri. E nada disso melhorou, ao contrário, eu acho que eu fiquei muito mais miserável depois que eu devolvi pro mundo todas essas coisas horríveis que ele me deu. Então eu não tenho mais sentido, eu percebi que eu não tenho mais sentido na vida. É muito triste, gente. Ô, tristeza, esse livro é muito triste. E aí ele fala assim, eu vou me matar porque assim o mundo não vai ter mais, não vai me ter mais, e com isso todo esse legado de tristeza e abandono e solidão vai terminar comigo. E termina então o monstro abraçado no corpo do Victor, à deriva num pedaço de gelo grande, né, que dá os dois, indo solto pelo mar gelado. E acaba o livro. Cara, esse livro é tristíssimo, é muito bem escrito, Não é um livro difícil, mas é triste, porque, mais uma vez, tem isso sobre as responsabilidades que o Victor não assume, as consequências que ele não sofre, quem vai sofrer é uma criatura que não pediu para nascer, que não pediu para ser feito, deformado do jeito que foi feito, que só conheceu do momento que acordou até a sua morte tristeza, solidão, violência, rejeição. E no final, essa criatura tem muito mais discernimento de entender que devolver para o mundo nada para se vingar não vai acalmar o seu coração, não vai trazer felicidade, não vai trazer aquilo que ele mais quer, que é amor e companhia. É lindo esse livro, mas é muito, 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 muito triste. Então, assim, se você tiver gatilho, foi abandonado por meu pai, minha mãe não me quis, nem lê, porque, nossa, pesadíssimo para esse tipo de pessoa. Eu sei porque eu sou uma. Então, assim, gatilho total, mas é um livro fabuloso. Agora eu vou chamar o nosso patrocinador e a gente vai falar sobre a montagem do National Theatre. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem, montagem do National Theatre, mais uma vez dirigido por Danny Boyle, montado em 2011 e com texto do Nick Dear. Aqui a gente tem uma montagem onde vai ter uma alternância dos papéis. São dois atores muito conhecidos, o John Lee Miller e o Benedict Cumberbatch. Eles alternam entre o papel de monstro e o papel de Victor Frankenstein. Eu só assisti uma versão. Eu tenho as duas, tanto o salvo da época lá que o National Theatre deixava você baixar, até hoje no streaming que tem as duas versões. Eu tenho as duas, mas eu só assisti a versão que o John Lee Miller faz o monstro e o Benedict Cumberbatch faz o Victor Frankenstein. Eu não assisti a outra. Aqui nós temos algumas pequenas alterações no texto, no texto original do livro, porque o foco é total e completamente na criatura, diferente do livro, que o foco é total e completamente no Victor. A peça ela começa com o nascimento da criatura. Aliás, é muito louco, porque você entra, tem um negócio assim meio útero, e a criatura nasce ali no começo da história, no começo do espetáculo. Ela meio que nasce daquele útero ali, e é muito louco, é até uma agonia, porque é uma criatura que ela tá sozinha e ela demora a conseguir levantar e dar seu primeiro passo. Assim, uma gastura de assistir, mas muito bem feito. O John Lee Miller arrasa com essa criatura. E aí a gente vai acompanhar a criatura tentando comer, se queimando, tentando beber, se queimando, apanhando quando é encontrada por seres humanos que acham ela muito feia e até ela encontrar a casa lá da família que tem o senhorzinho cego. Aqui
a gente tem uma passagem de tempo onde essa criatura vai visitar esse senhor todos os dias quando a família sai, e este senhor vai ensinar ela a falar, este senhor vai ensinar essa criatura a ler. Coisa que no livro, meio que ela já fala assim, meio que é inerente, ela aprendeu a falar de ouvir, ela olhava os escritos do Victor e começa a decifrá-los sozinha. Aqui a gente tem a figura do velho durante um ano, né? Porque você tem passagem, muito claramente a passagem das estações, ensinando essa criatura, o que para mim cria um elo muito maior entre eles. Muito, muito maior. E aí o velho um dia fala assim, poxa, faz um ano que você tá aqui me ajudando, faz um ano que você tá aqui comigo. Deixa eu te apresentar para minha família. E a criatura fala assim, olha, não quero, eles não vão me aceitar porque eu sou feio, tal. E aí o velho toca nele, toca as escamas já, as cicatrizes. E ele fala assim, nossa, você realmente passou por muita coisa, você estava na guerra, me pergunta umas coisas assim. Até que a criatura é convencida pelo senhor e, dito e feito, acontece aquilo. Quando as pessoas chegam, eles acham que é um monstro que tá atacando o pai e batem nele, ele fica super pé da vida e sai correndo. E é quando ele decide, então, se vingar do Victor. Não tem a situação da criança afogando, tá bom? Não tem. Vai pra Genebra, mata o William e põe a culpa na Justine. Exatamente como no livro. E aí você tem o primeiro grande encontro entre o Victor e a criatura. E, cara, que cena maravilhosa! Maravilhosa! Porque você tem ali... o Johnny Miller, ele vive essa criatura com desespero de pelo amor de Deus, ele se ajoelha, pelo amor de Deus, eu tô te implorando, eu preciso de um pouco de amor, eu preciso entender por que eu tô aqui, eu preciso encontrar um sentido na minha vida com uma companhia, pelo amor de Deus. E ele implora, chama o Victor do Benedict de pai várias vezes. Essa analogia sobre a paternidade ausente é muito mais clara aqui, muito mais clara do que no livro. E o Benny já, tadinho, o Victor, super humilhando ele, falando assim, tipo, destruindo ele. Não, em nenhum momento, nesse texto, o Victor vai olhar para a criatura e vai ter alguma espécie de compaixão por ela. Isso não vai acontecer. Mas mesmo assim, o Victor topa criar a esposa, né? A esposa dele, a companheira da criatura, vai lá para ilhota inglesa e cria essa mulher. Aqui, ele chega a dar vida para essa mulher. Quando ele dá a vida para essa mulher, ele tem um assombro ao vê-la andando e ele mata ela na frente da criatura. E aí é uma cena bem gore. Aliás, essa montagem, ela tem cenas bem pesadas, assim. É uma cena bem gore, onde espirra sangue, a mulher tá nua, toda retalhada. É bem, bem bizarro. E é quando a criatura fala o famoso, eu estarei com você nessa noite de núpcias. Corta para Genebra, ele volta para casar com Elizabeth. Aqui eu tenho que fazer um adendo. A cenografia desse... Eu não sou boa com descrição, gente, mil perdões. Mas a cenografia desse palco é fabulosa. É um palco giratório, é um palco redondo, onde você tem 2 arcabouços ou calabouços. Deixa eu dar uma olhada. Não é nenhum nem outro, é fosso mesmo. Eles têm... É um palco redondo, dividido em 2 fossos, um numa metade e outro na outra. E deste fosso surgem os cenários. Então, são cenários que ficam embaixo do palco e eles sobem quando precisam. E o cenário da mansão Frankenstein, ele é levemente torto. É uma interpretação minha que eu tirei da minha cabeça, porque eu não li nada sobre isso. Mas eu entendo que essa coisa torta lembra para mim um pouco já do meu histórico de estudo de cinema. Lembra um pouco de uma coisa chamada plano holandês, que é um plano torto que geralmente o cineasta vai utilizar para descrever uma confusão mental dos personagens e passar essa confusão mental, essa sensação de desequilíbrio para o espectador que tá assistindo através dessa imagem torta, né? Joga no Google, plano holandês,
cinema, porque aí você vai ver alguns exemplos. Enfim, e eu entendo assim, o cenário da mansão Frankenstein é torta desse jeito, e aí a gente tem a famosa cena dele matando a Elizabeth. O Victor falando assim, não, fica aqui, eu vou te trancar dentro do quarto para você ficar mais tranquila, enquanto eu vou buscar essa criatura, porque eu vou desafiá-lo. Só que a criatura já tá lá dentro, e aqui é uma sensação horrível, porque não tem isso no livro, não tem isso também no filme do Kenneth Branagh, que eu vou falar um pouquinho sobre ele mais pra frente, mas tem aqui na peça. Ele não vai matar a Elizabeth estrangulada. Ele vai estuprar a Elizabeth numa cena horrorosa, meu Deus, horrível. Nossa, me deu uma gastura horrenda. E vai matá-la quebrando o pescoço dela na frente do Victor. Ela ainda tenta falar com ele, porque a Elizabeth é uma pessoa muito inteligente. Ela encontra ele na cama, escondido na cama dela. Ela conversa com ele, ela tenta entendê-lo, mas quando ela percebe que a intenção dele é uma intenção nefasta, ela grita pelo Victor, mas não dá tempo, ela é violentada por ele. Então, quando o Victor entra no quarto, ele vê os dois no ato e a criatura quebra o pescoço da Elizabeth. O Victor fica em choque e a criatura foge. Corta, então, já para eles dois lá no Polo Norte, conversando com o capitão. E aí você tem o final, que aí realmente é o final do livro. É uma peça que o texto ele é muito explícito, né? Ele deixa muito claro as coisas. Ele continua utilizando da tristeza imensa, só que ele pesa muito mais para a violência, as coisas que ele passa. É um texto muito bem feito, na minha opinião, mas é bem pesado, tá? Tanto que eu não quis assistir a segunda versão, que é a versão com o Benny como a criatura e o John Lee Miller como o Victor. Eu só assisti mesmo a versão do John Lee Miller como criatura, porque eu falei assim, gente, eu não vou conseguir passar por essa cena de estupro de novo. Então eu só falei assim, tá ótimo. E realmente, gente, assim, o John Lee Miller, ele tem uma capacidade de despertar em você uma compaixão tão profunda como essa criatura, porque você consegue identificar ali tudo que uma criança humana vive, sabe? De aprender a falar, aprender a ler, aprender a andar, tentar entender que o fogo queima, sabe? Que a água é molhada, todas essas coisas. Eles trabalham muito bem isso, ele faz de uma maneira maravilhosa. Ele tem um estudo de personagem, onde ele, aos poucos, durante a peça, vai falando melhor, dando melhor as falas. Ele vai, aos poucos, durante a peça, começando a falar coisas como se ele tivesse lido filósofos e tal. É muito bonito. E é por isso que é tão chocante quando ele começa a tomar atitudes como o estupro da Elizabeth. A morte do William é fora de cena, né? Mas o estupro da Elizabeth é muito, muito escancarado ali. É horrível. O Benny, como eu sou muito apaixonada pelo Benedict Cumberbatch, então eu acho ele grande ator, maravilhoso. Então, eu estava muito ansiosa para ver, mas como essa peça ela é muito focada na criatura, o tempo de palco dele é muito, muito reduzido. Então, eu acho que ele faz um bom trabalho como Victor Frankenstein, especialmente na famosa cena dele matando lá a criatura companheira do monstro. Mas, realmente, John Lee Miller arrasa. É muito, muito bom. Tem uma versão do Kenneth Branagh, antiga, acho que década de 90, na mesma época que o Coppola lançou o Drácula, o Kenneth Branagh lança Frankenstein de Mary Shelley, ele fazendo o Victor Frankenstein e o Robert De Niro fazendo um monstro, e a Elizabeth quem faz é a Helena Bonham Carter. Aliás, fofoquinha, peraí. Não, gente, peraí, eu vou contar essa fofoca, é muito rápida, eu juro. Há muitos anos atrás, o Kenneth Branagh, ele era casado com a maravilhosa Emma Thompson, que pra quem não sabe, que é Nanny McPhee, tá? Mas pra quem não sabe, foi ela que escreveu pra mim a melhor adaptação de Jane Austen da história, que é a versão dela pra Razão e Acessibilidade, que é lá ela, a Kate Winslet, Alan Rickman e Hugh Grant. Enfim, aí eles eram casados e tudo quanto era filme que ele fazia, ele metia ela no meio e tal. Aí, um belo dia, ele vai trabalhar com a Helena Bonham Carter.
Eu não sei se é já nesse filme que isso acontece ou se é num filme anterior a esse. Mas enfim, ele acaba traindo a Emma Thompson com a Helena Bonham Carter. A Helena Bonham Carter é muito mais nova. E assim, gente, Helena Bonham Carter joga assim. Helena Bonham Carter jovem. Ela é, na minha opinião, tá? Uma das mulheres mais lindas que a Inglaterra já produziu. Ela jovem, fazendo Noite de Reis, do Shakespeare, é assim uma visão, gente. Uma mulher lindíssima. E aí ele acaba traindo a Emma Thompson com ela, dá um puta quiprocó, enfim. Se separam, ele vai namorar a Helena Bonham Carter. Fica um tempão com ela, só que a Bonham Carter não é burra. E ela percebe que esse boy, por mais talentoso que seja, não era um cara muito legal. E aí, dá um pé na bunda dele. Corta para anos depois, ela conversando com a Emma Thompson, pedindo desculpas, elas se perdoam, ficam amigas. E até hoje, nenhuma delas suporta o Kenneth Branagh, mas são muito amigas e se perdoaram. Isso eu chamo de sororidade, tá ligado? Pra mim, isso é sororidade. Mas enfim, voltando à adaptação. Muita gente não gosta dessa adaptação, principalmente porque ela foi lançada muito próximo do maravilhoso Drácula do Coppola, que é fantástico, 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 fantástico. E aí muita gente não curte. Eu particularmente acho muito boa, eu acho uma excelente adaptação. Ele muda muito da história da metade pro final. De quando, por exemplo, a criatura decide se vingar, né? Depois já do acontecido lá com o cara cego. Quando a criatura decide se vingar, de lá pro final já é bem diferente, mas eu acho que permanece as mesmas ideias do texto original da Mary Shelley, só que com um arranjo de situações que dão uma profundidade trágica maior. Eu gosto muito desse filme, tá? Independente do que falam dele. Eu acho que é assim, a gente tem três aqui, a mesma história em três situações, que cada uma vai abordar algo diferente. A gente vai ter um foco muito grande no Victor, no texto original, um foco muito grande na criatura, na peça de teatro do Nick Dear, e na versão para cinema do Kenneth Branagh, a gente tem, na verdade, as narrativas se fluindo, né, ao mesmo tempo. Então você tem assim, as coisas acontecendo tanto com o Victor quanto com a criatura ao mesmo tempo, e a interação dos personagens, principalmente do meio para o final, muito maior do que a gente tem no texto original ou na peça. Mas você ainda tem a história sendo contada do ponto de vista do Victor para o capitão, que, se eu não me engano, é o Aidan Quinn que faz, né? Se a minha memória não tá falhando. Mas enfim, esse foi o especial do National Theatre de outubro sobre Frankenstein, a peça. Se você gostou, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós estamos nos agregadores, dos principais agregadores de podcast. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Excepcionalmente, em outubro, estaremos também todas as quintas-feiras às 17 horas no especial Halloween, com contos do Stephen King. Todas essas informações que eu dei para você, desses filmes e etc., você encontra na nossa newsletter, que vai ao ar, que vai ser enviada para você no final do mês. Então, por favor, não se esquece de assinar esta newsletter, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.